Não se esqueça de se inscrever e deixar o like para receber mais histórias como esta. Eu sou Judas, não aquele cujo nome se tornou maldição nos lábios dos homens, não aquele que vendeu o infinito por 30 moedas de prata. Eu sou Judas, filho de Cleofas, filho de Maria. O sangue que corria em minhas veias era o sangue real de Davi, o mesmo sangue que animava o corpo daquele que mudaria a história do cosmos. Mas antes de ser apóstolo, antes de ser santo, antes de ser a esperança dos desesperados, eu era apenas um homem da Galileia, caminhando sobre a poeira seca de Nazaré, com o coração inquieto sob o jugo de Roma e o peso das profecias. Para que entendam minha glória, é preciso que toquem minhas cicatrizes invisíveis. O mundo onde nasci não era um conto de fadas, era um lugar de suor, calos e espera silenciosa. Nazaré era pequena, quase insignificante aos olhos do império, um amontoado de casas de pedra e barro agarradas às encostas, onde o cheiro de pão assado se misturava ao odor azedo do gado e a fragrância da madeira recém-cortada. Ah, a madeira! Minha infância foi marcada pelo som do martelo e do serrote. Minha família e a família de José e Maria eram como um único corpo. Eu cresci vendo Yeshua, Jesus, brincar nas ruas poeirentas. Vocês o imaginam sempre envolto em luz, mas eu o vi com os joelhos ralados. Eu o vi suando sob o sol escaldante do meio-dia, carregando vigas que pareciam pesadas demais para ombros humanos. Eu era seu primo. Em nossa cultura, éramos irmãos. E essa proximidade, paradoxalmente, foi a primeira névoa que precisei dissipar. Como ver Deus naquele que parte o pão à mesa com você? Como enxergar o Messias no parente que sorri de forma mansa, enquanto os soldados romanos marcham com suas sandálias de ferro, humilhando nosso povo? Minha inquietação nascia da revolta. Eu olhava para os céus da Galileia, tão azuis e vastos, e perguntava a Adonai, até quando? Eu via os cobradores de impostos extorquindo as viúvas. Eu via a lei de Moisés sendo transformada em um fardo pesado pelos fariseus em Jerusalém, enquanto o povo simples, o povo da terra, morria de fome espiritual e física. Meu nome, Judas, significa louvor a Deus, mas minha alma muitas vezes gritava lamentos. E havia o apelido, Tadeu, aquele de peito largo, ou o corajoso. Mas minha coragem, naquela época, era a coragem do medo disfarçado. Eu queria pegar em armas. Eu olhava para os zelotes, aqueles que queriam expulsar Roma à força da espada, e meu sangue fervia. Eu me lembro de uma tarde específica. O vento soprava do lago de Genezaré, trazendo uma umidade que colava na pele. Eu estava sentado à sombra de uma oliveira retorcida, observando Jesus trabalhar à distância. Ele parou, limpou o suor da testa e olhou para mim. Não foi um olhar de julgamento, nem um olhar de quem pede ajuda. Foi um olhar de reconhecimento profundo. Naquele momento senti um calafrio que não vinha do vento. Era como se ele soubesse que dentro do meu peito travava-se uma guerra entre a espada dos homens e algo que eu ainda não sabia nomear. A vida comum me sufocava. Eu cumpria os ritos, ia à sinagoga, ouvia as leituras dos profetas. Isaías falava de um servo sofredor, mas nós queríamos um rei conquistador. Eu debatia com meu irmão Tiago. Discutíamos sobre a restauração de Israel. O Messias virá com fogo, eu dizia, batendo na mesa. Ele esmagará as cabeças dos ímpios. Tiago, mais sereno, apenas balançava a cabeça, olhando em direção à casa de Maria. Eu vivia uma cegueira confortável. Eu achava que sabia o que era justiça. Eu achava que a santidade era cumprir a lei com perfeição e odiar os inimigos de Israel. Eu não sabia que o verdadeiro inimigo não vestia a armadura romana, mas habitava dentro do meu próprio egoísmo. Havia um vazio em mim que nenhuma promessa de revolução política preenchia. À noite, quando o silêncio caía sobre as colinas da Galileia e apenas os chacais uivavam ao longe, eu me sentia pequeno. Sentia que toda a minha força, todo o meu peito largo, era inútil contra a morte, contra a doença, contra o sem sentido da existência. Eu via homens morrerem e serem esquecidos. Eu temia ser apenas mais um. Eu temia que as promessas de Deus fossem apenas palavras antigas escritas em pergaminhos que se esfarelavam. Eu observava Jesus. Ele tinha algo, uma autoridade silenciosa. Ele não gritava nas praças como os demagogos. Ele não se isolava no deserto como os essênios. Ele estava ali,
no meio de nós, santificando o ordinário. E isso me perturbava. Por que o ungido de Deus perderia tempo consertando mesas e cadeiras? Por que ele esperava? Essa espera era minha tortura. Eu queria ação, e ele me oferecia presença. Eu não sabia, meus irmãos, que aquela vida pacata estava prestes a ser estilhaçada. Eu não sabia que o carpinteiro largaria o formão para esculpir almas. Eu vivia no limiar de um abismo, equilibrando-me entre a tradição dos meus pais e uma nova aliança que estava prestes a explodir em vinho novo. Eu era Judas Tadeu, o parente, o homem forte, o judeu fiel, mas eu estava incompleto. Eu era um arco teso sem flecha, esperando a mão do arqueiro divino para me dar um propósito. E o chamado viria, não com trombetas de guerra, mas com uma voz mansa que soaria mais alto que qualquer trovão. Como quem recorda um mistério antigo. Tudo mudou quando o martelo silenciou. Não houve um aviso prévio, nem uma carta enviada pelos anjos para nos preparar. Simplesmente, num dia qualquer, ele largou as ferramentas. A madeira ficou inacabada sobre a bancada. O cheiro de serragem, que era o perfume da nossa normalidade, começou a se dissipar, dando lugar a outro odor. O cheiro de multidões, de poeira levantada por milhares de pés. O cheiro de milagres e de perigo. No início eu não compreendi. Minha família estava atordoada. Ele perdeu o juízo, diziam alguns parentes, cochichando pelos cantos de Nazaré com os olhos baixos de vergonha. Como o filho do carpinteiro poderia se levantar na sinagoga e ler o rolo de Isaías dizendo que hoje aquela profecia se cumpria? Eu estava lá. Eu vi os olhares de escárnio. Eu senti o calor da vergonha subir pelo meu pescoço. Não por ele, mas por ele. Eu queria protegê-lo do riso dos vizinhos. Queria puxá-lo pelo braço e dizer: primo, volte para casa. O mundo não perdoa quem sonha alto demais. Mas então vieram os sinais. As bodas em Caná. Ah, o vinho. Aquele vinho não era deste mundo. Eu provei, e quando o líquido tocou meus lábios, não foi a embriaguez que me tomou. Foi uma clareza aterrorizante. Ninguém faz aquilo. Ninguém comanda a matéria daquela forma, a não ser que a própria matéria o reconheça como Criador. Ainda assim, eu resistia. O obstáculo não era Roma, nem os fariseus. O obstáculo era a familiaridade. É difícil, meus irmãos, aceitar que Deus dormiu sob o mesmo teto que seus parentes, que comeu do nosso pão duro. A familiaridade cria uma cegueira específica. Eu precisava deixar de ver o primo para enxergar o Senhor. E isso doía. Exigia que eu quebrasse todas as minhas categorias mentais. O chamado aconteceu em um monte. Ele havia passado a noite inteira em oração. Nós, que o seguíamos timidamente, misturados aos curiosos, estávamos exaustos, dormindo sobre as pedras frias, enrolados em mantos úmidos pelo orvalho. Quando a luz cinzenta da aurora rompeu o horizonte, ele desceu. Seu rosto não brilhava como o sol, mas tinha uma gravidade que fazia o ar parecer pesado. Ele começou a chamar nomes: Simão, filho de Jonas, André, Tiago e João. Meu coração batia descompassado, como um pássaro preso na caixa torácica. Eu pensava: ele vai chamar os fortes, ele vai chamar os sábios, ele vai chamar guerreiros. Eu olhei para Judas Iscariotes. Ele estava lá, com sua postura ereta, inteligente, calculista, segurando a bolsa. Ele parecia um rei perto de nós, pescadores e camponeses. Eu me encolhi. Quem era eu? Tadeu? O homem de peito largo, mas de alma cheia de dúvidas? O parente que tantas vezes duvidou? Depois, voz embargada de emoção. Então, os olhos dele encontraram os meus. Não o olhar do carpinteiro, o olhar do Eterno. Judas, filho de Tiago. Ele disse meu nome, não como quem pede um favor, mas como quem reivindica uma posse. Naquele instante, o mundo comum de Nazaré se desfez em pó. O medo travou minhas pernas. Minha mente gritava: não vá, você não é capaz. Eles vão te matar. O que será da sua vida pacata? O peso da responsabilidade caiu sobre mim como uma montanha. Ser um dos 12? Ser coluna do novo Israel? Eu? Eu olhei para trás. Vi, na minha mente, a segurança do anonimato. Vi a vida que eu poderia ter tido. Esposa, filhos, velhice tranquila aquecendo os pés perto do fogo. E olhei para ele. O caminho dele não prometia fogo de lareira,
mas o fogo do Espírito. Prometia estradas sem fim, pedras, fome e amor. Um amor que eu nunca tinha visto. Dei o primeiro passo. Minhas sandálias arrastaram no cascalho. Foi o passo mais pesado da minha vida. Foi o momento em que Tadeu deixou de ser apenas um apelido carinhoso para se tornar um nome de guerra. Eu me separei da multidão. Me separei da minha própria história pequena para entrar na história dele. Mas não se enganem. A conversão não acontece num estalo mágico. Naquele dia, eu disse sim com os pés, mas meu coração ainda tremia. Eu me juntei ao grupo. Simão, o Zelote, me olhou com ardor revolucionário. Iscariotes me olhou com análise fria. Pedro me deu um tapa nas costas que quase me derrubou. Eu está no sim, e mal sabia eu que o chamado daquela manhã era apenas o convite para o início de uma morte lenta do meu eu, para que Cristo pudesse viver em mim. Eu deixei tudo, mas o que eu não sabia é que tudo ainda era muito pouco perto do que ele iria nos pedir. O caminho das pedras estava apenas começando, e a estrada seria lavada com mais lágrimas do que eu jamais ousei imaginar. A estrada se tornou meu lar e meu algoz. Vocês veem pinturas nossas com vestes imaculadas e halos dourados, flutuando sobre a relva. Ah, se soubessem. A santidade cheira a suor velho, a pés rachados que sangram nas pedras da Samaria, a noites mal dormidas com uma pedra por travesseiro, vigiando escorpiões e ladrões. O Mestre não nos prometeu conforto, ele nos deu o caminho, e o caminho era estreito, íngreme e coberto de espinhos. Mas o peso maior não estava nas minhas costas, estava no meu nome. Judas. Éramos dois, eu e Iscariotes. Sempre que o Mestre chamava Judas, nós dois virávamos o rosto. No início, havia uma camaradagem estranha nisso, mas com o tempo, eu comecei a sentir uma sombra nele. Iscariotes era brilhante, eficiente. Ele organizava as doações, negociava o pão. Eu era apenas Tadeu, o primo, o homem que observava. Eu via os olhos dele calculando o valor do perfume derramado, enquanto eu tentava calcular o valor do amor derramado. Ser confundido com ele, carregar o mesmo nome, aquilo começou a ser uma prova silenciosa. Eu lutava para que meu nome significasse louvor, enquanto sentia que o nome dele caminhava para o abismo. Mas então, ele nos enviou. Ide, 2 a 2, disse ele. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Vocês conseguem imaginar o terror? Eu olhei para minhas mãos vazias. Sem dinheiro? Sem pão? Apenas a túnica no corpo e a autoridade do nome dele? Fui enviado com Simão, o Zelote. Que par estranho éramos nós. Eu, o parente cauteloso, e ele, o revolucionário que sonhava em degolar romanos. Mas na estrada, a política morreu. A fome nos uniu. O medo nos uniu. Lembro-me da primeira vez. Chegamos a uma aldeia esquecida, perto de Cesareia de Filipe. Havia um menino. Seus olhos estavam revirados. Espuma branca saía de sua boca. E ele gritava com uma voz que não era humana. Os pais choravam, impotentes. O cheiro de enxofre e doença era insuportável. As pessoas recuaram, mas Simão me empurrou para a frente. Eu tremi. O que eu faria? Eu não era o Cristo. Eu era apenas um homem, mas lembrei das palavras dele. Em meu nome, expulsareis. Fechei os olhos, sentindo o suor frio na espinha, e gritei, não com minha força, mas com a fé emprestada dele. Em nome de Jesus de Nazaré, sai dele! Depois, voz sussurrada, trêmula de emoção. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o grito. O menino caiu, e quando levantou, seus olhos eram claros. Ele sorriu. Eu olhei para minhas mãos, trêmulas. O poder não era meu. Eu era apenas um canal sujo por onde passava a água mais pura do mundo. Naquele dia, entendi que o milagre não é para mostrar poder, é para restaurar a dignidade. Eu chorei abraçada a Simão. Não éramos mais zelotes ou primos. Éramos testemunhas do impossível. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem de esperança com quem precisa de um milagre agora. Mas para cada milagre havia uma pedra. Para cada hosana havia um fariseu rangendo os dentes nas sombras. Nós vimos o ódio crescer. Não era apenas descrença, era ódio puro. O ódio da luz que fere os olhos acostumados à escuridão.
Eles começaram a nos caçar com palavras, armadilhas teológicas. Eu não entendia. Por que ele não se revelava de uma vez? Essa era a minha angústia diária. Senhor, eu perguntei uma vez, com o coração na boca, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Eu queria que ele subisse no templo e mostrasse sua glória para Roma, para o Sinédrio, para todos. Eu queria vitória agora. Eu queria que o mundo visse o que eu via. Ele me olhava, com aquela paciência infinita que doía mais que uma repreensão. Quem me ama guardará a minha palavra. Ele falava de moradas, de amor, de espírito, e eu falava de poder. Eu era surdo tentando ouvir uma sinfonia. A jornada do herói que eu imaginava era de conquista externa, mas a estrada me moía por dentro. Dormíamos pouco, comíamos o que nos davam, fomos expulsos de cidades, apedrejados em outras. Meus pés criaram calos tão duros que eu já não sentia as pedras pontiagudas, mas meu coração... meu coração estava em carne viva. Eu via a multidão faminta e sentia a compaixão dele rasgar meu peito. Eu via a hipocrisia dos sacerdotes e sentia a ira dele queimar minhas entranhas. Eu estava me tornando, dia após dia, uma cópia pálida do Mestre, e as desras aumentavam. Os rumores de morte chegavam a Jerusalém antes de nós. Sabíamos que estávamos caminhando para a cova dos leões. Tomé dizia, vamos para morrer com ele. E eu sentia um medo gelado. Não da morte, mas de falhar, de não ser forte o suficiente. Iscariotes ficava cada vez mais calado, mais distante, segurando a bolsa com mais força. E eu, Tadeu, segurava apenas a promessa. O caminho das pedras não era sobre chegar a um destino, era sobre quem nos tornávamos durante a caminhada. Eu estava sendo forjado no fogo da estrada, transformado de ferro bruto em aço, sem saber que o martelo mais pesado, a grande provação, ainda estava por vir. E ela viria à noite, num jardim, com um beijo de traição, dado por alguém que tinha o meu nome. A noite não caiu como as outras sobre Jerusalém. Ela desabou. O ar no cenáculo era espesso, pesado, com um cheiro de vinho derramado e profecias terríveis. Nós comemos o cordeiro, mas o gosto na minha boca era de cinzas. Ele lavou meus pés, as mãos do Criador esfregando a sujeira dos meus calcanhares. Eu queria chorar, queria gritar, não faça isso, mas a gravidade do momento travou minha língua. Ele falou de traição, e meu coração parou. Serei eu, Senhor? Todos perguntavam. Eu também perguntei, com a voz falhando. O medo de que a traição morasse em mim sem que eu soubesse era um veneno frio. E então ele saiu, o outro Judas. Ele saiu para a noite, e a Escritura diz que era noite. Eu vi as costas dele. Eu senti o abismo se abrir. Mas ainda assim eu não entendia. Minha mente teimosa ainda buscava a glória. Eu me levantei, impulsivo, e perguntei a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Vocês entendem? Até o fim, eu queria o espetáculo. Eu queria que ele rasgasse os céus e mostrasse a César quem mandava. Eu não queria um Deus que morresse em segredo. Eu queria um Deus que vencesse aos olhos de todos. A resposta dele foi sobre amor, mas eu já não ouvia direito. Fomos para o jardim, o Getsemane, o cheiro de oliveiras antigas e terra úmida. Ele nos pediu para vigiar. E nós dormimos. O sono da tristeza, o sono da fuga. Eu fechei os olhos para não ver a angústia dele. Que amigos éramos nós. Então, as tochas, o barulho de metal, gritos e o beijo. Naquele beijo estalou no silêncio da noite como um chicote. Judas Iscariotes beijou a face de Deus. E naquele momento, meu nome, meu próprio nome foi assassinado. Judas, que significava louvor, tornou-se sinônimo de traição. Eu senti como se ele tivesse roubado minha identidade e a jogado na lama. Pedro sacou a espada, o caos. E eu
Tadeu, o peito largo? O corajoso? Eu corri. Eu fugi como um cão assustado pela escuridão entre as oliveiras. Eu abandonei o amor da minha vida para salvar minha pele miserável. Eu corri sentindo os galhos rasgarem meu rosto, mas a vergonha rasgava mais fundo. Sexta-feira, eu não estava lá. Não tive a coragem de João e das mulheres. Fiquei escondido, trancado em um buraco escuro, tremendo a cada passo que ouvia na rua. Mas eu ouvi. Ah, Jerusalém não é tão grande. Eu ouvi o clamor. Crucifica-o! Cada grito da multidão era um prego na minha alma. Eu imaginava um martelo. Eu imaginava o sangue. Aquele sangue real. Aquele sangue que também corria em mim, sendo derramado como água suja. Ao meio-dia o sol sumiu. A escuridão cobriu a terra. Não foi um eclipse. Foi o luto da criação. Eu me encolhi no chão, cobrindo a cabeça, gritando para que as pedras caíssem sobre mim. Ele estava morrendo, e eu estava aqui, vivo e covarde. E então veio o sábado, o grande silêncio de Deus. Vocês falam do sábado de aleluia, mas para nós foi o sábado do inferno. Deus estava morto. A esperança tinha sido pregada no madeiro e enterrada numa tumba emprestada. Tudo o que acreditamos, tudo o que largamos para segui-lo, parecia uma mentira. Eu olhava para os outros apóstolos, olhos vermelhos, rostos inchados. Ninguém falava. O que havia para dizer? O Messias estava frio numa laje de pedra. Mas o pior era o meu nome. Nas ruas, ouvíamos os rumores. Foi um dos seus. Foi Judas. Sempre que alguém dizia esse nome, eu morria um pouco. Eu queria arrancar meu nome da minha pele. Eu queria ser qualquer um, menos Judas. Eu me sentia duplamente órfão. Órfão de mestre e órfão de mim mesmo. Aquela foi a minha noite escura. Não havia luz no fim do túnel. Havia apenas a certeza fria de que Roma venceu, a morte venceu e o pecado venceu. Eu me sentia a causa perdida. Eu era o caso desesperado. Ali, no chão frio do cenáculo, eu toquei o fundo do poço da humanidade. Eu não sabia, eu não podia saber que era exatamente ali, no meio dos destroços da minha fé e da minha coragem, que a verdadeira santidade estava prestes a nascer. Porque para ser o santo das causas impossíveis, eu precisei primeiro viver o impossível da dor. Eu precisei perder tudo, até a esperança, para entender o que é a ressurreição. Sexta-feira, eu não estava lá. Não tive a coragem de João e das mulheres. Fiquei escondido, trancado em um buraco escuro, tremendo a cada passo que ouvia na rua. Mas eu ouvi. Ah, Jerusalém não é tão grande. Eu ouvi o clamor. Crucifica-o! Cada grito da multidão era um prego na minha alma. Eu imaginava um martelo. Eu imaginava o sangue. Aquele sangue real. Aquele sangue que também corria em mim, sendo derramado como água suja. Ao meio-dia o sol sumiu. A escuridão cobriu a terra. Não foi um eclipse. Foi o luto da criação. Eu me encolhi no chão, cobrindo a cabeça, gritando para que as pedras caíssem sobre mim. Ele estava morrendo, e eu estava aqui, vivo e covarde. E então veio o sábado, o grande silêncio de Deus. Vocês falam do sábado de aleluia, mas para nós foi o sábado do inferno. Deus estava morto. A esperança tinha sido pregada no madeiro e enterrada numa tumba emprestada. Tudo o que acreditamos, tudo o que largamos para segui-lo, parecia uma mentira. Eu olhava para os outros apóstolos, olhos vermelhos, rostos inchados. Ninguém falava. O que havia para dizer? O Messias estava frio numa laje de pedra. Mas o pior era o meu nome. Nas ruas, ouvíamos os rumores. Foi um dos seus. Foi Judas. Sempre que alguém dizia esse nome, eu morria um pouco. Eu queria arrancar meu nome da minha pele. Eu queria ser qualquer um, menos Judas. Eu me sentia duplamente órfão. Órfão de mestre e órfão de mim mesmo. Aquela foi a minha noite escura. Não havia luz no fim do túnel. Havia apenas a certeza fria de que Roma venceu, a morte venceu e o pecado venceu.
Eu me sentia a causa perdida. Eu era o caso desesperado. Ali, no chão frio do cenáculo, eu toquei o fundo do poço da humanidade. Eu não sabia, eu não podia saber que era exatamente ali, no meio dos destroços da minha fé e da minha coragem, que a verdadeira santidade estava prestes a nascer. Porque para ser o santo das causas impossíveis, eu precisei primeiro viver o impossível da dor. Eu precisei perder tudo, até a esperança, para entender o que é a ressurreição. Mas o túmulo não segurou a vida. O domingo veio como uma explosão de luz que cegou a morte. Quando ele apareceu no meio de nós, atravessando as paredes do medo, e disse: "A paz esteja convosco." As feridas na minha alma fecharam instantaneamente. Eu vi as chagas dele. Toquei a realidade da carne ressuscitada. E depois, o fogo. O Pentecostes queimou o resto de covardia que havia em mim. Tadeu, o parente tímido, morreu ali. Levantou-se Judas, o apóstolo de Cristo. Uma tocha viva, pronta para incendiar o mundo. Partimos. Não olhamos para trás. O Espírito nos soprou para os 4 cantos da terra. A mim, coube o Oriente. As terras bárbaras da Mesopotâmia, a Pérsia distante, onde os magos adoravam o fogo e as sombras. Eu fui com Simão, o zelote e o parente, ombro a ombro, envelhecendo nas estradas poeirentas, derrubando ídolos não com espadas, mas com a verdade. Nós vimos o diabo face a face naquelas terras. Enfrentamos feiticeiros que convocavam serpentes, enfrentamos reis que se achavam deuses. Ah, como sofremos! A fome era nossa companheira constante. Minha túnica virou trapos. Minha pele curtiu como couro velho sob o sol do deserto. Mas a cada batismo, a cada alma que saía das trevas para a luz, eu sentia uma alegria que nenhum vinho de Caná poderia dar. Chegamos a Suamir. A cidade cheirava a sangue e incenso pagão. Sabíamos que era o fim. Os sacerdotes de Zaróis e Arfaxate agitaram o povo contra nós. Eles não suportavam a liberdade que trazíamos. Cercaram a casa. Eram centenas. Tochas, porretes, machados. O barulho do ódio é inconfundível. Simão olhou para mim. Seus cabelos estavam brancos, mas seus olhos queimavam como na juventude. Ele sorriu e disse: "Irmão, hoje jantaremos no reino." Eu não senti medo, juro a vocês. Senti impaciência. Eu queria vê-lo novamente. Eles nos arrastaram para fora. O primeiro golpe veio nas minhas costas, quebrando minhas costelas. O ar saiu dos meus pulmões. Caí de joelhos na terra batida. Outro golpe. Um porrete pesado atingiu minha cabeça. O mundo girou. O gosto de ferro e sangue encheu minha boca. Eu vi Simão sendo cerrado ao meio. Martírio cruel. Mas ele não gritava maldições, ele louvava. Eu tentei levantar, tentei fazer o sinal da cruz. Um homem se aproximou com um machado. Eu vi o brilho da lâmina contra o sol da Pérsia. Não fechei os olhos. Eu queria ver o céu abrir. Senhor, recebe meu espírito. O machado desceu. A dor foi um clarão branco, agudo, e então, o silêncio. Não o silêncio do túmulo, mas o silêncio da paz absoluta. A gravidade sumiu. A dor sumiu. E eu o vi. Não como o carpinteiro, não como o crucificado, mas como o Rei da Glória, estendendo as mãos para mim, dizendo: "Vem, Judas, teu nome está escrito no céu." Não há mais dor, apenas autoridade eterna. Eu sou Judas Tadeu, estou diante do trono, onde o tempo não existe. Olho para a terra agora, olho para vocês, e vejo a ironia divina tecida nos séculos. Durante centenas de anos, meu nome foi esquecido pelos fiéis. As pessoas tinham medo de rezar para Judas, confundindo-me com o traidor. Minhas imagens ficavam empoeiradas nos cantos escuros das igrejas. Eu fui o santo do silêncio, o santo esquecido. Mas Deus ama os paradoxos. Justamente porque fui esquecido, Deus me deu o privilégio de ouvir aqueles que também se sentem esquecidos. Quando vocês não têm mais a quem recorrer,
quando a medicina diz não há cura, quando o juiz diz causa perdida, quando o banco diz dívida impagável, quando o coração diz não há mais amor. É aí que vocês lembram de mim. Eu me tornei o santo das causas impossíveis, porque eu sei o que é estar no fundo do poço. Eu sei o que é carregar um nome amaldiçoado. Eu sei o que é a desesperança do Sábado Santo. Escutem-me bem, não existe impossível para quem ama a Deus. Eu vi a água virar vinho, eu vi a morte virar vida, eu vi meu próprio sangue virar semente de cristãos. O que aflige seu coração hoje? O desemprego? A doença? A família destruída? Coloque isso aos meus pés. Eu não sou o dono do milagre, sou apenas o primo que tem a ousadia de pedir tudo a ele, porque sei que ele não nega nada a quem deu a vida por ele. Minha mensagem final é esta: a esperança não é um sentimento, é uma pessoa, é Cristo. E enquanto você respirar, enquanto houver um fio de fé em seu peito, eu estarei lutando ao seu lado. Eu segurarei o machado do sofrimento com você e o transformarei em chave para o céu. Não tenha medo da luta, não tenha medo do nome que carrega ou das pedras que atiram em você. Eu sou Judas Tadeu e eu prometo, enquanto você rezar, eu não descansarei até que a graça aconteça.